E aí galera, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou pesquisador do Bird, a equipe de P&D do Brain, e eu venho aqui por meio deste vídeo apresentar para vocês uma pesquisa que eu concluí recentemente, uma pesquisa que se chama Data Farm, e agora eu vou dar uma breve contextualizada para vocês sobre do que se trata essa pesquisa, né? Então vamos lá. Fala galera, então vamos começar aqui a apresentação, né? É um prazer enorme apresentar para vocês hoje o resultado, né, da nossa jornada no time Bird, que é a equipe de P&D do Brain, né? A gente mergulhou no desafio da agricultura digital para criar algo que vai além do monitoramento básico. Então, eu apresento para vocês agora o Data Farm, que é uma plataforma de inteligência e recomendação que coloca a tecnologia a serviço da decisão no campo, certo? Vamos começar. Afinal, o que é o Data Farm, né? Nós definimos ele como uma plataforma de inteligência e recomendação para a agricultura de precisão. Ele não é apenas um painel de visualização, ele atua como um hub modular, basicamente. O grande problema que a gente resolve aqui é a fragmentação dos dados. Nós pegamos dados brutos, que hoje estão isolados, como informação do solo, clima, máquina e irrigação, e a gente transforma em decisões práticas e unificadas para o gestor. É a materialização da agricultura 4.0, né, que é conectada e orientada a dados. Então, qual que é a finalidade real dessa integração? Primeiro, a gente quer fornecer insights inteligentes em tempo real sobre o estado da lavoura. O gestor não precisa mais adivinhar como que está ou basear tudo isso em achismo. Ele vai ter insights reais e em tempo real. E segundo, a gente entrega recomendações personalizadas, né, porque o sistema ele gera alertas preditivos, seja para manejo, irrigação ou colheita, com o objetivo claro de evitar perdas e otimizar o consumo de insumos. No fim do dia, né, a gente está falando de otimização logística e financeira para melhorar diretamente o ROI da operação agrícola. Então vamos lá, vamos começar com a ideia básica e inicial do nosso projeto sobre como que a gente pensou tudo isso. Para fazer isso acontecer, a gente construiu uma arquitetura robusta. Como vocês podem ver nesse diagrama aí, tudo começa da ponta esquerda com IoT e eventos, onde sensores e APIs capturam os dados brutos. Essas informações fluem para a nossa estrutura de dados, onde algoritmos e IA classificam a urgência, e no back-end, as regras de negócio processam esses alarmes e finalmente entregamos tudo no front, seja no painel da gestão para o escritório ou no app de operação para quem está no campo, garantindo que a informação certa chegue na hora certa. Essa é a ideia inicial e essa é a ideia do projeto como um todo. Então, o que a gente desenvolveu foi MVP, algo mais básico, mas que dá início a esse projeto tão grandioso, né? Então, o que é a nossa ideia? Basicamente, a gente desenvolveu 4 agentes verticais. Agentes verticais são agentes especializados em determinado assunto. Então, a gente desenvolveu um agente para o solo, um agente para meteorologia, um agente para irrigação e outro para maquinários. Eles são especializados e geram insights separados. Para unir e para unificar esses insights e integrar uma resposta, a gente criou um orquestrador central que junta os insights de todos os agentes verticais e, baseado em alguma circunstância, alguma situação especificada pelo usuário, ele retorna algo. Entendeu? Basicamente, essa é a nossa ideia. Então, por trás dessa facilidade que a gente criou, a gente tem uma engenharia sólida. A nossa stack ela é moderna e focada em performance. Para o back-end, a gente utilizou o Python, a versão mais recente do Python. E na inteligência, né, para framework, a gente utilizou o LangChain. E para o modelo da LLM, a gente utilizou a Grok, a API da Grok, não a Grok com K do Elon Musk, é com Q, utilizando a versão do Llama 3 para uma inferência de altíssima velocidade. No front-end, a gente utilizou o Streamlit, que tem uma agilidade visual e é bem interessante. E para os dados, a gente utilizou Pandas e integrações via REST, como a OpenMetal e a SoyGrids, que a gente usou para meteorologia e solos. São fontes open source. Então, é uma arquitetura escalável e pronta para crescer, né? Já que a gente chegou nessa parte de dados, só quero fazer uma observação. Como é um MVP e um caso de uso, né, uma pesquisa, para meteorologia e para solo a gente utilizou fontes open source, né, que nem eu comentei antes.
Para maquinários e irrigações, nós usamos dados de parceiros mais dados mascarados. Então, é um projeto sólido, que se testado com dados sólidos, sai uma resposta bem interessante, mas a resposta que vai ser apresentada, apesar de simples, é justamente por ser um MVP, por ser um teste. Entendeu? Então, lá. Vou explicar só essa imagem rapidão, por mais que eu tenha falado como é que funciona, só vou dar uma última contextualizada. O orquestrador central ele é o coração dessa inteligência nossa. Ele unifica os 4 grandes mundos que costumam não conversar entre si, entendeu? Que a gente tem a meteorologia, o solo, a irrigação e maquinário, certo? E é isso. Basicamente é isso, vamos para o próximo. E aí que está o grande diferencial do nosso sistema, o nosso grande diferencial competitivo, né? Enquanto os concorrentes mostram dados isolados, o Datafarm ele oferece uma inteligência cruzada, né, com o cross-domain. Veja os exemplos reais que a gente está apresentando aí. Se temos uma manutenção atrasada, por exemplo, em uma máquina crítica, com operações planejadas, o sistema gera um alerta crítico, calculando o risco financeiro da parada. Se a chuva prevista e a irrigação está ativa, ele gera um alerta de alta prioridade para evitar desperdício de água e energia. Ele cruza até mesmo, por exemplo, o tipo de solo com a previsão de chuva para alertar sobre perda de nutrientes, e é isso que chamamos de correlação cross-domain, transformar dados soltos em avisos que salvam dinheiro, que melhoram logística e retorno financeiro, certo? Então esse é o nosso grande diferencial. A gente vai ver melhor isso na prática quando eu for mostrar o código, mas basicamente é essa a ideia do nosso projeto. Bom, só para finalizar, né, só para a gente contextualizar como que funciona, vai ser esse visual da plataforma que a gente vai mostrar. Na prática, como que o usuário vai ver isso, né? A plataforma ela agrupa 5 componentes estratégicos. A gente tem os KPIs principais, alertas críticos coloridos por severidade e gráficos por domínio. Mas a grande inovação mesmo é a consulta por IA em linguagem natural. Imagina, por exemplo, que o gestor tem uma pergunta muito específica, como, por exemplo, devo irrigar nos próximos dias, considerando a chuva. Em 5 segundos, o sistema responde não com um gráfico complexo, mas com uma recomendação clara, baseada em todas aquelas correlações automáticas que a gente acabou de ver. Então, esse é um grande diferencial também do nosso projeto, além dessas relações cross-domain, a gente tem essa consulta por IA em linguagem natural, que a gente tem algumas perguntas treinadas, porque a gente teve que treinar o modelo para ele poder se adequar. Mas você pode perguntar qualquer coisa em específico em relação à agricultura e ao estado da sua fazenda, que ele vai te dar uma resposta bem clara e com recomendações claras. Se você perguntar coisas de futebol, ele não vai saber responder. Mas se perguntar coisas claras e objetivas sobre a agricultura e o estado da sua fazenda, ele vai responder com clareza, certo? Vamos lá, para finalizar. Então é isso, galera. Vou começar a mostrar para vocês aqui um pouco do meu projeto. Eu vou disponibilizar o repositório do GitHub, né? Tem o código, caso alguém queira ver o código mais profundo, né? Não sei se eu vou disponibilizar no link, na descrição do vídeo, né? Mas caso alguém tenha interesse, me mande um comentário aí que a gente pode conversar sobre, né? Mas basicamente, a gente tem o agente central, né? Como que funciona? Tem uma pasta de agentes aqui. Aqui a gente tem cada agente vertical especializado em determinado assunto. Aqui a gente tem o upload de maquinários e irrigação, que vem de CSVs, que a gente pode pegar de parceiros e tudo mais. Meteorologia e solo, a gente pega diretamente de fontes open source, né? Então a gente pega de APIs, de base de dados open source em relação a isso. E são bases de dados confiáveis, certo? Mas como são open source, pode ter alguma instabilidade e tudo mais, mas que isso dá para lidar com esses empecilhos. A gente tem um agente central, que nem eu falei como é que ele funciona para vocês. Ele integra as informações dos 4 agentes verticais. E aqui é onde funciona o Streamlit, que é um código à parte, que o Streamlit é uma biblioteca do Python, já deixei tudo organizado aqui, que funciona para fazer um front básico, mas é bem utilizado para MVP,
porque você tem uma rastreabilidade do que você está fazendo, consegue mostrar um visual interessante de como, com funcionalidades, né? Esse que é o mais importante. Mas, como eu falei, caso a gente queira aplicar as melhorias pensadas, né? Consequentemente, a gente tem que mudar o front nosso para algo que seja escalável e tudo mais. O Streamlit, que eu falei, é mais para MVP, certo? Então aqui você vai rodar o Streamlit, ele vai abrir um host local, vai começar aqui, que o visual é bem basicão, você vai ver como é que vai ficar quando rodar tudo. Então esse aqui é o visual do nosso MVP. Na barra lateral, normalmente do Streamlit, tem as configurações para você colocar parâmetros. Os parâmetros que a gente tem é de latitude e longitude, que servem para a base de meteorologia e solo, certo? E dias de previsão meteorológica. Como a gente pode estudar em estatística, quanto mais longe for sua previsão, mais erro está suscetível, né? Está mais suscetível a erro essa previsão. Então eu recomendo colocar de 7 a 5 dias aqui, certo? Quando você for fazer sua previsão. Latitude e longitude padrão aqui tá para São Paulo, que não eu coloquei aqui. Mas eu vou fazer dois casos de uso aqui nesse vídeo. Vou colocar para São Paulo e um para Manaus, porque em Manaus chove bastante, então a gente consegue ver algum alerta preditivo referente ao solo, né, em questão de chuva e tudo mais. A gente vai conseguir ter essa visão aqui bem clara. Então vamos começar uma análise de 5 dias para São Paulo, certo? Vamos começar aqui. Que nem eu falei, como algumas fontes de dados são open source, pode ter instabilidade no servidor e tudo mais, então pode demorar um pouco mais do que o esperado. Mas aqui já saiu o resultado. Que nem eu disse, a gente tem uma visão principal aqui, os 5 indicadores principais que a gente colocou, chuva prevista, temperatura média, classe de solo, irrigação e backlog de manutenção. Aqui já apareceu um alerta preditivo, porque está chovendo bastante aqui na região, então já apareceu aqui, né, um alerta. E aqui a gente tem análises individuais, gráficas, né, que você consegue fazer ter gráficos interativos, ter alguma visualização interessante. Então tem previsão de precipitação, alertas climáticos, né? Se tiver risco de calor extremo, a gente pode colocar aqui, certo? Para o solo, a gente deixa a probabilidade de solo da região, né? Aqui tem mais destaque é o acrisols, mas tem esses outros tipos de solos que podem ser visualizados na região. Para irrigação, que nem eu falei, irrigação e maquinário, a gente pegou de parceiros e mascaramos os dados. Então, alguns, o resultado que tiver aqui não é um resultado tão sólido, porque são dados mascarados, mas tem resultado, e se você colocar um dado real aqui, você vai ter um resultado muito sólido, certo? Mas aqui tem anomalias, os pivôs, né? Quantos dias ativos, né? Horas por dias. Zero anomalias, você tem pivôs ociosos. De maquinário, você consegue ver os maquinários, quando você vai colocar a próxima manutenção, o tempo médio entre falhas de cada maquinário que está sendo utilizado, operação, produtividade, né, por cultura, correlação de produtividade por velocidade, as culturas utilizadas e o ranking dos operadores, né? A gente colocou um ranking aqui, você consegue analisar a informação de cada um aqui, certo? E o diferencial que eu falei, que é a consulta por IA. E a gente pode perguntar qualquer pergunta aqui aleatória, tipo, o Flamengo vai ganhar a Libertadores? Ele não vai te dar uma resposta, não é minha especialidade isso. Então, ele não vai te dar uma resposta concreta, porque ele não foi treinado para isso, certo? Beleza. E que nem eu falei, o Streamlit é muito bom por conta da rastreabilidade dele, então você consegue ter um histórico certinho das perguntas e de tudo que você está fazendo. Vamos pegar algumas das perguntas que eu treinei aqui o modelo, tem 10 perguntas específicas, vamos pegar, tipo, devo irrigar nos próximos dias considerando a previsão de chuva? Vamos utilizar essa pergunta. E aí ele gera a resposta muito rápido, ó. Resposta, recomendações,
certo? E ações recomendadas do que fazer. Ele faz tudo certinho. Você pode fazer alguma pergunta fora dessas 10. Vamos ver. Qual maquinário devo me atentar mais? Vamos ver. Ele sai a resposta certinho, né? Baseado no que ele foi treinado, que é justamente essas fontes de dados e esse contexto que a gente deu para ele. Beleza? Esse é o nosso grande diferencial. Então aqui a gente consegue ver os alertas. Eu vou colocar para Manaus, só para a gente ter uma ideia, mas aqui já deu para ver o alerta preditivo, né? Mas vamos colocar para Manaus. De latitude a gente tem menos 3,10 e longitude é 60,02, certo? Vamos colocar para 5 dias. Para Manaus, a gente não teve alertas. Que interessante, né? Tá tendo mais previsão de chuva para São Paulo do que para Manaus. Engraçado. Então, mas aqui sai tudo certinho, o tipo de solo, ferra-sols, irrigação que a gente comentou. E você pode exportar todos os dados de JSON. Quais são esses dados? Todos os dados gerados aqui na consulta, desde São Paulo até em Manaus. E você pode ver muito bem aqui no terminal que tudo está sendo registrado pelo agente central, pelo esse modelo do Streamlit. Tudo está sendo registrado aqui, todas as operações. Então, quando você for exportar no JSON, você vai exportar tantas informações geradas graficamente de cada consulta, tanto de Manaus quanto de São Paulo, mas você também consegue ter uma visualização de todas as operações que estão sendo realizadas dentro do código, para ver se tem algum erro de segurança, alguma falha, você consegue ter toda essa visualização aqui, certo? Então, basicamente, esse foi o nosso projeto, né? Agora vamos só para as futuras melhorias que podem ter aí pela frente, né? Vou comentar agora com vocês na continuação do vídeo, certo? Obrigado. Para finalizar, eu só quero falar os próximos passos que a gente está pensando, né? Agora que a gente viu mesmo como funciona a plataforma que a gente criou, né? Esse MVP. De próximos passos, o nosso roadmap ele é bem ambicioso e focado numa escala e automação. Primeiro, a gente está pensando em implementar alertas automáticos, né, multicanais, seja via e-mail, SMS ou WhatsApp, e criar um modo comparativo temporal, de forma que o gestor ele consiga analisar a evolução da fazenda semana a semana, ou sei lá, de 15 em 15 dias. O segundo passo é a integração profunda de machine learning. A gente quer muito aplicar isso para usar modelos preditivos, para antecipar falha, calcular a necessidade exata de irrigação, estimar a produção, visualizando tudo em mapas interativos, com heatmaps de produtividade por zona, por exemplo. Por fim, para garantir mobilidade total, a gente quer lançar um aplicativo nativo para iOS e Android, com acesso 24 horas por todos os dias da semana, e a gente quer habilitar uma função multipropriedade, permitindo a gestão consolidada de grandes operações corporativas num único lugar. Né? Essas são as minhas ideias de melhorias. A gente pode discutir isso futuramente, se vai acontecer isso ou não, mas eu penso isso como os próximos passos que podem acontecer de fato e como uma grande vantagem competitiva, né? Então, basicamente, esse é o nosso projeto, essa foi a nossa pesquisa. Eu espero que vocês tenham curtido aí bastante. Caso tenham curtido mesmo, deixa o like. Se quiser comentar aí o que vocês têm de ideia e tudo mais, tamo aí. Vou responder todos os comentários que tiverem. E é isso. Muito obrigado. Valeu, falou, galera. Tamo junto.